Fala, gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live. Hoje eu vou ter um convidado muito especial aqui, que é o Arthur. Ele é policial militar e ele é terapeuta também. Ele está se especializando, né? Ele já é especialista nisso, mas ele está fazendo um trabalho incrível ajudando outros policiais a poderem melhorar a sua saúde emocional por meio desse processo da terapia, por meio do autoconhecimento, por meio de tudo isso. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, ele vai vir aqui, entrar aqui com a gente. Arthur, acho que você já está aí. Manda um convite para participar comigo aqui, clica no maisinho ali para a gente já entrar ao vivo aí e já começar esse nosso bate-papo aí, porque eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para a gente falar aqui hoje, para a gente trocar ideias, para a gente falar aí sobre as dificuldades que os policiais enfrentam nessa carreira, que é uma carreira tão desafiadora, né? Precisa tanta força, coragem, energia para poder dar conta de todas essas demandas aí. Então, que legal ter o Arthur aqui com a gente hoje para a gente poder falar, né, sobre esse assunto. Deixa eu ver. Tá entrando, tá abrindo aqui. Vamos ver se vai abrir aqui agora já para a gente começar esse nosso bate-papo aí. Vamos lá. Olha aí, olha só. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer em falar com você. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa Beleza, noite a maravilha. todos Melhor aí, agora, pô. amigos e irmãos. Isso aí. Que legal. Muito obrigado Estamos aí aí para por aceitar esse convite, a gente poder estar falando desse assunto aqui, que é muito importante, né? Que legal, pô. Muito bom ver o teu trabalho aí junto com os policiais militares aí. Pô, Rafa, eu que te agradeço a oportunidade aí de estar ajudando os colegas. Você conhece um pouco da minha história, a gente vai estar tendo a oportunidade aí de esclarecer muita coisa e falar para os colegas que eles não estão sozinhos e tem saída, né? Com toda certeza, né? Eu costumo dizer que essa carreira policial é uma carreira que ela é muito desafiadora, né? Eu digo assim que é algo que parece um pouco até contraintuitivo, né? Qualquer pessoa vê, sei lá, tem uma briga, tem gente atirando, tem qualquer coisa, a galera corre pro outro lado, né? E vocês têm que ir lá enfrentar isso, né? Então, a gente precisa realmente, né, ter controle emocional, porque enfrenta coisas realmente muito difíceis, né? A gente encara de tudo, cara. De Ah, tudo. Eu tenho 15 anos de rádio patrulha e tudo que você pensar de atendimento de ocorrência, eu já peguei nesse tempo aí em rua. E ah, foi a minha maior escola, assim, é a rádio patrulha. Você encontra, você atende de eu imagino. Eu imagino porque tudo acontece de tudo um pouco aí. Gente, vocês estão vendo a aí live, tá travada, Rafa. vocês puderem dizer pra gente aqui se vocês estão vendo e ouvindo certinho, nós dois aqui, seria muito importante pra gente ter esse feedback aí de quem tá assistindo, tá? Se puderem colocar aí, tá bom? Valeu, acho que deu uma travadinha aí. Você tava falando que você enfrenta de tudo aí com a Rádio Patrulha? Sim, o serviço de rádio patrulha a gente enfrenta de tudo. A gente Uhum, encara tudo, desde de ajuda a idoso, a troca de tiro, a estupro de vulnerável, a gente encara de tudo, de tudo. E assim, e nessa cultura que nós temos de não podemos sentir, você uhum. vai você vai acumulando esses sentimentos, essas emoções, vai reprimindo, reprimindo. E eu tenho um dado importante, Rafa. No Espírito Santo, estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, Aham. a vida média do policial militar do Espírito Santo está em torno de 58,6 anos apenas. Uau. Cara, 58. você tem quantos E anos? a população em geral, eu, eu tenho É, 39. tem 39. A Então tem população bastante tempo em aí. geral, a média é 79. Então, assim, 21 anos a menos. 21 anos de diferença, né? Olha só, e essa estatística aí com base Sim. né, nos índices aí dos números, né, das pessoas que De acabaram falecendo tanto, até aqui, então é muito, vamos muito dizer, assustador sofrer isso. mesmo, de tanto se frustrar, de reprimir, é uma rotina muito complicada. Uhum, A gente fala que só quem é sabe. uhum. Mas me diz uma coisa, Arthur, o que que te Oi, levou a entrar nessa carreira de policial? O que que você estava buscando quando você disse assim, cara, quero ser policial? O que que te levou a entrar nessa carreira? Rafa, eu fui pai muito novo, eu Uhum,
era funcionário da prefeitura aqui na minha cidade, eu era técnico em agropecuária. E a gente que é servidor público, o salário vai subindo, e eu fiquei estagnado. Eu saí, na minha profissão anterior, eu saí em 4 anos e meio, eu ganhava 5 salários, eu estava ganhando menos de 2. O mínimo foi subindo, e eu fiquei estagnado, com filho pequeno, fazendo faculdade, e abri o concurso da Polícia do Espírito Santo, militar, e eu prestei o concurso, passei e fui com uma oportunidade. Eu já estava após entrar, eu tenho parentes na polícia, tios e primos, e tem agora também a minha irmã, que entrou um ano depois de mim, e foi oportunidade. Que legal. Que legal, isso é muito interessante isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur, para a gente entrar nesse assunto aqui de hoje, né? Queria te perguntar aí, quais são os principais desafios que o policial enfrenta? Porque você tem esses dois mundos aí, né? O mundo como policial e o mundo como terapeuta, né? Como estudioso, entendedor aí da mente humana, da terapia, enfim, né? Quais são esses principais desafios que talvez os policiais que estão assistindo a gente hoje talvez possam se identificar com isso, né? Qual que é as principais dores que você atende no consultório? Os principais desafios você, vamos dizer, saber lidar com a frustração, entendeu? Você prende um cara hoje, amanhã ele tá solto. Você tá solto e seu filho indo para a escola na mesma cidade. Então, assim, é uma situação muito que você tem que ter uma inteligência emocional muito difícil. O nosso sistema jurídico não dá segurança, entendeu? Para a ação policial. É desafiador dentro da corporação. Quem sabe do que eu estou falando. Com várias coisas que acontecem, você não pode estar falando e você tem que estar engolindo seco. Então você vai acumulando, entendeu? E fora que você não sabe o que você vai atender, entendeu? O telefone toca, pode ser por uma ocorrência de acidente de trânsito, pode ser por um assalto, pode ser por uma briga de marido e mulher, pode ser por uma briga de bar, pode ser arma branca, pode ser arma de fogo, pode ser porrete. Você está ali, então você fica num sistema emocional que você tem que ir de 0 a 100 em 2, 3 segundos, entendeu? Então, assim, isso a longo prazo, aliado ao serviço noturno, vai acumulando. O profissional eu mesmo tive transtorno, perda de sono, síndrome de pensamento acelerado, ansiedade. Você não desliga, né? Você não desliga, você fica pensando nisso tudo. Você sai do teu trabalho, você não vira uma chave assim, deixei tudo lá, né? Você leva isso com você, né? Leva. Onde você está, você é policial. Entendeu? Onde você está, você é policial. A Ritinha escreveu ali, ter que resolver os problemas alheios, onde você não tem nada com aquilo. Deve ser bem desafiador também, né? Porque não é um problema teu, mas acaba sendo, porque você tá lá e tem que ajudar a resolver, né? Sim. A Ritinha é a minha irmã, policial também. Legal. Cara, é muito difícil. A gente brinca que ninguém te chama para um churrasco para comer um pratinho de comida e tomar um refri. Mas depois que o pau quebra, aí é com você, entendeu? E você tem que resolver. Então, e deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, né, é criado numa cultura assim, um pouco machista até, no sentido de que o homem não pode chorar, o homem tem que estar durão o tempo inteiro, tem que ser o provedor da família, que não pode demonstrar
fragilidade, vulnerabilidade, né, que a gente tem que estar sempre ali, e não só homem, mas enfim, né, mulheres também passam por isso, assim, né, e eu vejo que policiais militares acabam, femininas também acabam passando por isso, nessa coisa do eu tenho que estar sempre bem, né, eu tenho que estar sempre garantindo a segurança, o conforto, a estabilidade das outras pessoas, e às vezes isso faz, talvez, a gente não olhar para o que está doendo aqui dentro, a gente tem que engolir em seco e dizer, não, eu sou durão e vou lá, né, não é isso? Isso aí. E isso no militarismo, ele é meio que cultural, né? Aham. Você, a coisa mais difícil é tá travando. A coisa mais difícil é você saber, você poder falar de sentimentos, você, entendeu? Hoje eu já vejo a galera mais nova mais aberta a isso, entendeu? Eu acredito Uhum. que até porque de uns 5 anos para cá, geral ficou doente, Aham. entendeu? Geral, entendeu? Hoje eu trabalho num. É difícil você ver alguém que tem a mesma motivação, o sistema judiciário, o sistema todo, né? Uhum. Te fez ficar cada vez mais de mãos atadas, mais frustrado, mais sem aquela vontade mesmo, sabe? Então Uhum. você já vai trabalhar carregado, você já vai trabalhar desanimado. E isso vai pesando cada vez mais, entendeu? E as pessoas, né, muitas vezes esquecem que atrás daquela farda ali existe um ser humano, né? O policial não é um robô que está ali, ele tem uma família, tem Sim, problemas em sim. casa, tem problemas com a família, tem contas, dívidas, problemas para resolver, preocupações, ansiedade, traumas do passado, E, e a gente tem e, que lidar com tudo isso, né? e um detalhe, a gente não pode errar. A Aham. gente não pode errar. A gente tem 5 a 10 segundos para tomar uma decisão. Tem que ser dentro da legalidade, Uhum. entendeu? E a gente não pode errar. Se você errar, você ainda está fadado a responder, perder promoção e uma porrada de coisa. Então, é pressão, Rafa. É pressão Aham. sua, é pressão dentro, é pressão do judiciário, é pressão legislativa, entendeu? Uhum. Então, você, legal, né? Você trabalha pressionado, entendeu? Você Uhum. trabalha mais com medo do que pode dar, do que resolver realmente o fato Uhum. que está ocorrendo ali Uhum. na sua frente. Ó, o Joe Entendeu? Você tem que ali ter essa falou assim, visão ó. de águia. O Joe ele falou, por isso mesmo que eu deixei o exército, ele escreveu ali, ó. E aí, R. Meneghelli falou, Sim, estava conversando isso mais cedo, você trabalha com leis frágeis e que na maioria das vezes favorecem quem está no erro. O famoso enxugar gelo, talvez a maior frustração de quem quer fazer o certo. sim, exatamente isso. Uhum. Exatamente isso. Legal. Aquela situação. Eu teve um período que eu estava trabalhando na minha cidade, meu filho tinha 11 anos e ia treinar. Aí eu Uhum. prendi, acho que 3 garotos com o furto. Uhum. Em 2, 3 dias eles já estavam na cidade, te olhando com deboche, Uhum. entendeu? E o seu filho indo treinar a pé, sozinho, minha cidade é pequena, interior. Uhum. E eu fiquei meio que neurótico com aquilo, entendeu? Meio que neurótico com Uhum. aquilo, ficava rodando de moto em volta do campo, até vir a maturidade. Então, Rafa, eu fui absorvendo isso tudo e desenvolvi várias complicações mentais, sabe? Que só Uhum. hoje, de fora, depois de sair do olho do furacão, que eu vejo, Uhum. porque eu absorvia, entendeu? Uhum. O meu perfil, eu absorvia muito, eu sentia muito. Uhum. Uhum. Entendi. E conta pra gente como é que foi que você chegou nesse mundo da terapia, que você acabou conciliando essas duas profissões, né? E acabou sendo terapeuta hoje, mas antes de ser terapeuta, você estava buscando se conhecer, né? Como é que você chegou aí? Como é que foi esse processo teu aí? Então, cara, de tanto sofrer, né? De tanto Ah, mas sofrer, é assim que a gente é aprende, né? assim, Na né? vida real É é na assim. dor, né? A dor é exímia professora, né? De tanto sofrer e buscar ajuda com um psicólogo, depois eu entrei numa crise de ansiedade profunda, fui para Uhum. psiquiatra, entrei com medicamento e assim, e não via luz no fim do túnel, não melhorava, Uhum. não melhorava, até que eu encontrei podcasts e resolvi
olhar para dentro. Eu falei, eu preciso me conhecer. Porque se eu continuar reagindo ao mundo da forma que eu estou reagindo, eu já estava tomando mão de comprimido à noite, entendeu? Eu já estava problema de pressão alta, problema de insônia, até Rafa, que acho que esse fato você não sabe, em 2016, 17, não, 16, eu convulsionei dentro da viatura. Você não me falou disso não, caramba, e eu fiz todos os exames, fiquei 6 dias internado, mordi a língua, foi horrível, cara. Aqueles 6 dias ali no hospital foi assim a maior escola que eu tive no quesito de pensar em mim. Se continuasse nessa pegada, você não ia chegar aos 56, aos 58 lá da estatística. Você ia puxar para baixo. Ia puxar para baixo. Aí, dali o neuro me encaminhou para um monte de exame, eu fiz todos os exames e não deram nada. Nada. Crise hipertensiva nervosa. Pressão subiu, eu convulsionei. Então eu falei, o quê? Preciso cuidar de mim. Preciso deixar de ser tão reativo, de absorver tanto. E a gente ouvia falar em autoconhecimento, mas já fica aí uma... Sou brabo, pô. É, isso aí. Sou brabo, sou polícia, isso aí é coisa pra... A gente fraca. Aí, não tá como bem, a vida é uma exímia... mostra várias lições pra gente. Tudo que a gente fala que um dia não vai fazer, a gente se pega fazendo, né? Mas com certeza. Mas o que eu queria só fazer uma pausa rapidinha, deixar a dica, né, para quem é policial que está assistindo esse vídeo aqui, não espere convulsionar e ficar no hospital 6 dias para você tomar esse start, né? Troca uma ideia aí com o Arthur, eu tenho certeza que vai dar para agilizar esse processo, né? E aprender no amor, não na dor, né? Mas vai lá, no amor. E tirar os traumas, as sombras, né, Rafa? Ressignificar muita coisa e viver com mais leveza, né? E aí, cara, eu fui na busca. E até que um dia, fiz terapia, coisa e tal, até que um dia eu vi que uma ferramenta muito boa para ansiedade era a hipnose. Aí o que eu fui digitar no Spotify? Auto-hipnose. Foi quando eu te encontrei. Eu já estava num processo, já estava bem melhor, já estava buscando ajuda, mas ainda não tinha feito sessões de hipnose, assim, 100%, né? E foi quando a gente usou essa ferramenta aí, e foi quando eu comecei a caminhar. Porque eu vinha num processo, assim, eu engordei muito, engordei 40 quilos, em 5 anos eu não conseguia fazer atividade, e eu me cobrava, entendeu? Me culpava porque eu não conseguia, eu não entendia que eu estava com algum transtorno. Então eu vivi o pior dos dois mundos. Autoestima, né? Traz insegurança, né? Traz uma autocobrança excessiva. Como assim? Um pânico de morrer, um medo, né? Um pânico. E eu tive, assim, muito ansioso, muito no futuro e muito preso ao passado. Então eu tive o pior dos dois mundos. Eu que era uma pessoa brincalhona, alegre, contador de piada, feliz, me vi numa situação que eu estava completamente infeliz, não entendia como, não entendia por quê, não via graça em nada. E após algumas sessões de hipnose, eu comecei a desbloquear traumas. Daí em diante, cara, a consciência expandiu. A consciência expandiu, não preciso falar mais nada, né? Quando você aí você viu o caminho, começa a entender. Né? E viu assim, por aqui vai dar certo, aí ninguém segura mais, né? Ó, eu reajo assim por causa disso. Eu reajo assim por causa disso. Eu tô com medo disso aqui no futuro. E aceitar o medo. Aceitar a raiva. Então, foi libertador, foi transformador realmente na minha vida. E posteriormente, entrei aprofundando, fazendo cursos, e fiz 2 com você, e hoje, assim, do nada, eu tenho até que te agradecer, porque você foi o meu único, né? No caso aí, para começar a terapia. No dia, gente, que eu fui socorrer um colega,
O Rafa me mandou 2 áudios me dando passo a passo do que fazer com esse colega. Eu falei, rapaz, esse cara é diferente. O Rafa mandou um áudio de 6 minutos e um de 8. Me ensinou tudo que eu tinha que fazer. Aí quando eu atendi esse colega, que daí 2 dias o colega, rapaz, sou outra pessoa. Aí, meu filho, me encontrei. Aí, o coração encheu de alegria e falei, é isso que eu quero fazer. Depois que E você desde viu essa então, transformação na vida desse colega aí, não dá pra desver isso, né? Não dá pra fazer de conta que não viu, você não esquece, tá aqui dentro, né? Caramba, eu tem posso como, fazer. cara. E assim, Aham. é uma gratidão, né, que não tem explicação esse sentimento, né? Então, assim, esse aviso que você deixou aí, eu deixo aos colegas. Eu criei o podcast, né, que você também me incentivou. Não há no Brasil um podcast voltado, não tinha, né, Não para a tinha. saúde É. mental do policial militar. Então, eu criei o podcast no Spotify, Terapia Policial. Vou estar tentando enviar para os outros streams também, entendeu? A gente está aí com projetos também de gravar, né, Rafa, no YouTube, para chegar em Uhum. mais público, né, que são públicos diferentes, igual você é meu professor aí de marketing. Então, Tô assim, aprendendo tá também, mas eu transformando. vou compartilhando o que eu aprendi no caminho, né? Mas isso é muito importante, né? Essa mensagem que você traz é uma mensagem de vida, assim, né? Eu sempre digo assim que quantos policiais militares que talvez você já atendeu ou que você vai atender, que talvez já tentaram suicídio ou que já estavam pensando nisso, né? Que estavam carregando uma Ó, dor emocional e que eu estavam tenho, eu tenho reagindo, né? mais, Pode falar. eu tenho mais uma informação aqui para te passar, para passar para todo mundo. Tem um estudo aqui de 2017 para cá, de 2017 até agora, foram 89 tentativas de suicídio, Uhum. oficiais 17 Aham. suicídios, mas eu acredito que já são 32. Há fontes Aham. extraoficiais que falam em 32. Então são 89 tentativas, 17 oficiais, podendo ser 32 não oficiais. Uhum. E assim, Aonde isso? No teu estado? no Espírito Santo, Aham. Polícia Militar do Espírito Santo, com 11 a Aham. 12 mil homens. Aham. 11 a 12 mil homens. Tem essa taxa de suicídio aí. E então, é isso mesmo que eu ia falar. E fora, Rafa, e fora os que têm pensamento. Uhum. Fora os que têm É, pensamento. Porque e a gente assim, sabe como que a mente é, né? aham. Mas é assim, o que eu quero dizer é, além dessas pessoas que talvez já tentaram ou que estão pensando nisso, né? Esse é o ápice do desespero, né? A pessoa ela não aguenta mais aquela dor, aquela fala na Sim. cabeça dela, ela quer colocar fim nisso. Mas muito antes disso, as pessoas, né, já estão passando por um estresse muito grande. E esse estresse, com certeza, faz você não ser, não poder dar o teu melhor na operação, né? Você tá lá, você não tá totalmente ligado ali, talvez você acaba talvez reagindo de uma forma que não seria a mais adequada, a mais prudente. Às vezes você acaba se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, porque você não está bem com você mesmo, né? E isso é uma coisa que, Sim. infelizmente, a escola não ensina a gente a olhar para o nosso emocional. A gente tenta afogar e funciona. Eu digo que a gente jogar, tipo assim, jogar a sujeira para baixo do tapete. Ah, eu tô com medo disso. Não, eu não tenho medo de nada. Eu sou durão, eu sou fortão, eu sou o cara, né? Eu sou o policial e tal. É tipo varrer a casa e jogar a sujeira embaixo do tapete. Vai funcionar um Isso. dia, vai funcionar 2 dias, pode ser que funcione um ano, quem sabe os 2, quem sabe uns 15 anos aí, né? Você joga para baixo do tapete. Mas vai chegar uma hora, cara, que aquele tapete lá, ele tá do tamanho da tua sala, assim. Você vai entrar na sala, aquele tapete vai passar a perna em você, você vai cair embaixo do tapete, no meio daquela sujeira toda que você jogou uma vida inteira ali, e aí você vai ter que se virar, né? E esse é o momento da crise de ansiedade, pensamento suicida, você tá no meio daquilo ali que você jogou para baixo do tapete. Mas não precisa ser assim, né? Então, além de comprometer o trabalho, compromete a sua vida familiar, entendeu? Uhum. Que é o que eu falo. A nossa profissão, a gente é muito mais que apenas a nossa profissão, né? Nós somos um ser humano, né? Uhum. Então você tem conflitos familiares que você está sob estresse, você não está bem também para lidar dentro da sua casa, automedicação, né? Uhum. Que hoje também é um gargalo,
um surto, entendeu? E a probabilidade de não se cuidar e adquirir um transtorno, um problema mental, né? Isso aí, a profissão é muito fadada a isso aí. O Carlos falou ali, o maior desafio é carregar o lixo emocional da vida. E é isso mesmo, o maior desafio de todo mundo, né? Poder lidar com isso. Mas eu acho que esse que é o lance da terapia, né? Conta aí pra nós. Boa é que a gente não precisa carregar. É por isso que a gente está aqui. Você não tem necessidade, Carlos, de carregar nada emocional. É só você se cuidar, cara. É só você procurar ajuda. E entender que você não é esse sentimento que está aí, essa frustração, essa raiva, esse medo, essa culpa. Isso aí é a sua mente. Não é, Rafa? Isso aí é a mente, isso aí é a vida, isso aí são os desafios que te deixou nesse estado. E isso é só um estado emocional. Isso é muito importante estar falando. Você está num estado que está carregando. Eu posso falar isso com propriedade porque eu fui o maior remoedor de passado que eu já conheci, entendeu? E isso só me fez mal. Quando eu me soltei, meu irmão, nossa, é libertador demais. É libertador. Ó, o Sérgio falou, tem a RR também. Eu não sei se é uma sigla aí, RR, você sabe do que significa? Isso aqui é um sargento amigo meu, reserva remunerada. É os velhinhos que já... Até os 70 anos, no militarismo, a gente não é... Ele é da reserva remunerada. Ele não é aposentado, vamos dizer assim. Ele pode ser convocado a qualquer momento. Entendi. E é muito... E quanto mais tempo, né, a pessoa tem de vida, de experiências, mais tempo ela passa na corporação, né? Maior é a probabilidade, o risco dela adquirir mais traumas, né? É importante a gente falar sobre isso, porque trauma, as pessoas acham que trauma é um negócio assim que, sei lá, a pessoa sofreu um abuso sexual, aquilo lá é um trauma, a pessoa, sofreu um assalto à mão armada, foi sequestrada, sei lá. Mas um trauma é qualquer coisa que você viveu que você não conseguiu lidar com aquela emoção de forma apropriada naquele momento que aconteceu. Não precisa ser um evento catastrófico gigante, assim, mas você se sentiu invadido, se sentiu humilhado, ferido, rejeitado, sei lá, você sentiu um mal-estar e você não conseguiu lidar com aquilo, não conseguiu processar aquilo, talvez porque você era criança, porque você era impotente naquela circunstância, e você ficou com aquele sentimento guardado dentro de você. E esse sentimento ele não se dissolve com o tempo, ele não desaparece sozinho. A gente precisa ir lá pegar esse sentimento, achar ele e soltar ele, né? E é isso que você está fazendo aí, né? Essa que é a boa notícia aí, que a gente não precisa continuar carregando isso a vida toda, né? E isso aí que você está falando, Rafa, veio a calhar muito. Isso aí dentro do ambiente militar, isso é muito forte. Entendeu? Isso é muito forte. Então, e o cara pode carregar isso até nos dias de aposentar, ele pode ser submetido a uma situação que ele tem que reprimir, Então você tem que ter, eu não gosto de falar que tem que, mas aprenda a não absorver, né? Seja muro, não esponja, porque o segredo aí da longevidade, da felicidade, segundo estudos aí, Oxford, o Rafa também sabe, é a pessoa que não absorve. Exato. E isso, cara, isso é libertador demais. Isso aí é sabedoria pura. E é isso que você está falando. Tem uma pesquisa aí de uma universidade dos Estados Unidos, não lembro qual que é, mas eles investigaram pessoas que passaram dos 70 anos, né, e fizeram a avaliação, né, do cérebro, né, de como o cérebro das pessoas estava desenvolvendo. Algumas pessoas estavam regredindo, né, criando problemas de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, e algumas pessoas estavam ficando mais inteligentes, tendo mais redes neurais, né, tendo mais conhecimento mesmo após os 70 anos. E eles fizeram uma pesquisa gigante sobre os hábitos dessas pessoas, o que essas pessoas comiam, onde elas frequentavam, religião, hobbies, tudo isso para tentar descobrir o que era o segredo, digamos assim, das pessoas que estavam ficando cada vez mais inteligentes em detrimento das outras que estavam tendo problemas mentais ali, né? E eles descobriram só três coisas. Seria o segredo, digamos assim, de você ter
uma velhice saudável, um cérebro emocionalmente saudável, só 3 coisas. Isso se aplica para a vida toda, né? Mas nessa fase, né, da velhice, assim, é mais importante ainda. O que eles perceberam nas pessoas que tinham mais, né, capacidade neural, assim, que elas estavam aprendendo mais? Elas tinham 3 sentimentos. O primeiro é o sentimento de gratidão. Elas eram gratas pela vida que elas estavam vivendo. Não esperando que acontecesse uma coisa mágica, mas olhando, porra, que legal que eu vivo essa vida, que legal que eu moro nessa casa. Eu queria ter uma casa maior, talvez, mas que bom que eu tenho essa casa que eu tenho hoje, né? Você ser grato por aquilo ali. É uma escolha esse olhar, né? Não é o que você tem, é como você se sente a respeito do que você tem. A segunda coisa, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, é a capacidade de não guardar mágoas. Essas pessoas que o seu cérebro estava evoluindo, elas não guardavam mágoa. A pessoa xingava elas na rua e dizia, beleza, tá tranquilo. E segue em frente, elas não tomavam para ela. É o que você está falando. Não tomar para si, né, essas ofensas. E a terceira coisa, essas pessoas tinham um sentimento de altruísmo, que é uma sensação de ajudar as pessoas, de querer tornar o mundo melhor, sabe? Sentir que você está fazendo bem, sabe? Eu vejo que isso se encaixa muito na corporação, né? Ninguém é policial militar porque quer fazer alguma coisa, né? Você faz porque você quer fazer o bem para as outras pessoas, você quer ajudar, tornar a sociedade melhor, você quer ajudar as pessoas, ajudar o mundo a ser melhor, né? Então eu vejo que isso se encaixa muito aqui. A gente só precisa focar na gratidão e parar de guardar mágoas, né? E é isso que o Arthur tem para ajudar, meu. Eu queria falar uma coisa que me veio aqui, quando a gente não tá legal, quando a gente tá nessa nuvem negra na cabeça, qualquer coisinha é muita coisa, né? Um pneu que fura, um colega que atrasa um minutinho, coisa normal do cotidiano, aquilo já te irrita, aquilo você já vai embora remoendo, aquilo você já tá numa irritabilidade muito grande, que é o início da depressão masculina, né? Então, assim, falo pra galera para se observar, entendeu? Se observar, porque se pouquinha coisa, um cano que estourou em casa, um pneu que furou, uma coisa simples, que é rotina, que acontece com todo mundo, com quem vive, com quem está aqui, isso vai acontecer. E aquilo para você é muito, ou se você observar um colega reclamando demais, ele está pedindo socorro, ele não está sabendo, mas ele está pedindo socorro. E se você estiver nesse estado também, você precisa de socorro. Então você precisa procurar ajuda. Que legal. E isso é muito interessante, procurar ajuda, né? E é interessante, assim, entender que cada vez tem ajudas mais especializadas, né? Eu vejo, por exemplo, que nem você. Você, além de estar na corporação, você está trabalhando também com terapia, assim. Então, cara, o policial que te procura, ele sabe que você entende a dor dele. Sabe? É diferente de você ir num outro lugar falar das coisas e a pessoa te tratar como se não te entendesse, que eu acho que talvez você deve ter passado por alguma terapia assim antes, que as pessoas falavam e parece que elas não te viam ali, né? Acontece muito isso, né? É isso aí, a ideia surgiu exatamente por isso que eu criei esse podcast e me tornei terapeuta por isso, para poder fazer o que eu não tive, entendeu? Poder encurtar caminhos para a pessoa não precisar sofrer o quanto que eu sofri. A verdade é essa. E eu queria, Rafa, te falar, porque a galera, eu sinto assim, que a pessoal tem muito mito sobre a hipnose. Entendeu? Isso é verdade. Tem muito mito, medo, e nada mais é que o que a gente faz, as técnicas, é neurociência pura, não tem nada espiritual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, com certeza. É muito comum, as pessoas acham que numa sessão de hipnose elas vão perder a consciência, né? Vão fazer pacto com o diabo, vão para um lugar lá no céu, descendo o escorregador de arco-íris com unicórnios mágicos. Cara, isso não existe, isso não é hipnose, isso é ficção científica, né? A hipnose, cada vez mais, ela está sendo tida como ciência, né? Se você parar para pensar, a hipnose é regulamentada pelos Conselhos Federais de Medicina, de Psicologia, de Odontologia, de Fisioterapia, de Enfermagem. Você acha que todas essas carreiras as pessoas estão brincando com um negocinho, né? Não, vou regulamentar a hipnose aqui porque é divertido, uma brincadeira. Ninguém está perdendo tempo, está cada vez mais sério e mais claro, né? E cada vez mais a gente está entendendo, né, com equipamentos de ressonância magnética que mede a irrigação sanguínea no cérebro, a gente está entendendo o que acontece lá dentro, porque a gente sempre viu que acontece alguma coisa na hipnose, a gente sabe
tem relatos de hipnose há 4.000 anos atrás, dos egípcios lá, né? Só que ninguém sabia o que ia acontecer. Agora a gente consegue ver com esses equipamentos como é que é a mudança nas nossas redes neurais, né? Então é neurociência pura, desde que seja conduzido por alguém sério, né? Porque tem muita gente também que acaba envolvendo a hipnose, né? Vai lá com uma roupa, né, de mago, assim, pega um reloginho balançando na tua frente. Isso não é hipnose, isso é palhaçada, né? Mas assim, você encontra um profissional que realmente sabe o que ele está fazendo, não tem nada de mágico, não tem nada de milagroso também, assim, é só você, paciente no caso, e a tua própria imaginação para poder usar esse estado de consciência expandida para encontrar onde é que estão esses nós da tua vida, onde é que é a origem desses problemas que você está vivendo hoje, e além de encontrar, a gente vai lá e solta essa dor, né? Porque eu sempre digo assim, atrás de uma pessoa controladora, por exemplo, tem alguém que está com medo, porque ninguém escolhe ser controlador. A pessoa escolhe ser controlador e perfeccionista porque lá no passado alguém exigia a perfeição dessa pessoa, porque essa pessoa não pode errar, porque se ela errar vai ser punida, vai ter um problema, vai ter não sei o que lá, então ela se sente obrigada a ser perfeccionista. Então quando você entende de onde é que isso vem, você pode lidar com isso, você pode realmente se conhecer, né? E o caminho é esse, autoconhecimento, a vida, não só para a carreira de policial, né? Não só para nossa emoção, mas é vida para tudo, assim, a porta se abre, como se descobrisse o manual da gente mesmo, né? Isso aí, exatamente, Rafa. Exatamente. E o principal é a pessoa querer se curar, né, Rafa? A pessoa querer se entregar ao processo, porque o que a gente... É o maior gargalo que eu acho que eu encontrei. Uhum. A pessoa vem e ela está tão acostumada a ser vítima, ela está tão assim abraçada, agarrada ali naquela situação, naquela enfermidade, vamos dizer assim, e ela não quer ajuda, né? Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Ah, com certeza. Eu atendi uma menina uma vez e ela falou que ela foi há sei lá, 2 anos antes, eu acho. Ela foi diagnosticada com um determinado transtorno lá, né? E ela falou que aquele foi o dia mais feliz da vida dela, o dia que ela recebeu aquele diagnóstico, porque a partir de então ela entendeu que aquilo que ela estava sentindo era por causa disso e que agora então ela podia ser entendida pelas pessoas, porque as pessoas não entendiam ela. Todo mundo que passa por um problema emocional, os outros não entendem, né? Tipo, você está com depressão, né? Você está enfrentando a depressão. Aí a pessoa, não, vamos abrir a janela desse quarto, vamos dar uma volta, vamos comer, não sei o que lá. Não é assim, não muda de fora para dentro, né? Então, assim, a pessoa sente essa angústia porque ela sente que ela não é vista, que as pessoas acham que ela está brincando, que ela está fazendo de conta, sei lá. Porque você tem uma ferida aqui no dedo, você mostra, as pessoas dizem, nossa, o teu dedo tá machucado, né? Que dó. Aí você diz, cara, eu tô com depressão, tô pensando em me matar. A pessoa diz, para de frescura, vai lá viver tua vida, vai fazer não sei o quê, vai tomar uma cerveja, não sei o quê, né? E não é assim que funciona. Então, isso mostra, esse exemplo mostrou muito assim que foi o dia mais feliz da vida dela, ela recebeu o diagnóstico, ela disse assim, cara, agora eu posso ser, né, essa doença, né, como se ela vestisse aquela doença e disse, agora eu sou isso aqui, agora isso me explica. Só que isso ali não mudou a vida dela necessariamente, né, ela veio procurar ali, oi, voltou, não sei se deu um problema no áudio aí, Deu. Tá, voltou. Então, ela recebeu aquele diagnóstico e se abraçou com aquele diagnóstico porque ela se percebeu entendida, compreendida, traduzida por aquele diagnóstico. E ela veio para o processo, eu expliquei qual que é a nossa visão da hipnose a respeito daquele determinado diagnóstico, como que a gente podia tratar isso. E ela falou assim, não, mas eu não posso deixar de ser isso aqui é quem eu sou, isso aqui me explica, isso aqui é minha identidade, me traduz para as outras pessoas, faz meus pais me entenderem e tal. Aí eu falei assim, olha, isso é uma escolha, a gente chama de ganhos secundários, né? A gente tem uma escolha de olhar para aquilo ali, tem uma escolha de sair. Só que às vezes a pessoa ela tem vantagens em estar naquele estado, né? O caso mais clássico é o paciente de dor crônica, principalmente assim, pessoas que passaram, sei lá, dos 60 anos de idade, que separaram, por exemplo, que não têm um novo relacionamento, os filhos saíram de casa, foram morar em outra cidade, outro estado, outro país, sei lá, e essa pessoa ficou sozinha em casa. Ela ficou sozinha se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, sentindo que as pessoas não gostam dela, sentindo que eu investi a minha vida nos meus filhos, agora eles foram embora e me deixaram aqui e tal. E essa pessoa fica remoendo esse sentimento que gera uma dor crônica mesmo, a dor física, né? Que acaba virando, às vezes, até fibromialgia no corpo dessa pessoa. E o que acontece? Essa dor fica tão intensa que ela vai parar no pronto-socorro, porque ela não aguenta aquela dor. A hora que ela chega no pronto-socorro, o que acontece? A família vem, né? Vem os filhos, vem, nossa, meu pai tá lá no pronto-socorro, minha mãe, não sei o que e tal. E o que acontece? Ela recebe atenção, ela não faz isso
pensando, eu quero sentir dor para que os meus filhos venham, né? Só que é o jeito que o nosso subconsciente acaba encontrando o caminho de trazer as pessoas para perto da gente, né? Então essa pessoa, para ela soltar esse pensamento que gera aquela dor crônica, ela precisa realmente desapegar desse jeito de olhar para a vida, sair da pose de vítima, né? E entender que todo mundo é adulto, cada um está seguindo o seu caminho. E isso, às vezes, é o ponto mais difícil das pessoas aceitarem, né? Sim, muito difícil essa situação. E outra situação que eu percebo, cara, é a pessoa fica se culpando pelos erros do passado. Mas isso Já é tá, clássico. já se encontrou. Mas eu fiz isso. Gente, você não estava bem, você estava com algum transtorno, se perdoa. Uhum. Vamos daqui para frente, daqui para frente. A vida é uma eterna agora, né, Rafa? É agora. Exatamente. Exato. Vamos focar no hoje, porque e vamos uma coisa que eu queria falar é melhorar a velocidade de reação nossa. Eu demorei muitos anos para reagir, para virar uma página, para procurar ajuda, Uhum. então assim, para quem estiver aqui, para buscar isso, porque depois é tão mais fácil, é tão mais leve a vida que vem os desafios e você passa até curtir tudo, Uhum. tudo. Eu tô Eu, assim eu nessa. costumo, eu costumo dizer que ninguém nasce querendo ser terapeuta, né? Eu não conheço nenhuma criança que diz assim, quando eu crescer eu quero ser terapeuta. No máximo, a criança quer ser psicólogo, por exemplo, né? Ou psiquiatra, mas não terapeuta. E eu formo terapeutas, mas eu vejo que o terapeuta é alguém que foi formado pela vida, né? Você é o exemplo clássico aqui, foi o que aconteceu comigo Ué, também. Cara, 99% dos meus alunos é isso. É uma pessoa que tem uma carreira, tem uma vida, tem uma profissão, tem uma família, a vida tá dando certo, tá seguindo em frente e tal, até que de repente parece que bate no muro ali, né? Bate no muro e parece que vai quebrando tudo, vai tudo por água abaixo, você vai se afundando cada vez mais, né? E você não sabe o que deu errado, você fica se punindo, o que eu fiz de errado, por que aconteceu isso comigo, por que aquela pessoa fez isso, e a gente vai afundando cada vez mais e não acha saída. Até que de repente você encontra uma terapia, alguma coisa que faz tanto sentido para você, você diz, caramba, isso era tão fácil assim, né? Por que não me disseram sim, antes? E aí você vira um sim, porta-voz exatamente. desse processo, né? Foi o que aconteceu com você, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. O Rafa, o John fez um comentário aí. É a mesma coisa que o viciado em drogas. A gente falar e parar e a pessoa não consegue sozinho. Você pode estar É, falando aí, Rafa? claro, com certeza. Todo vício, ele tem três pilares. A gente tem que olhar para esses três pilares para a gente olhar para isso, né? O pilar psicológico, o pilar habitual e o pilar físico ou químico. Então, vamos lá. O que é o pilar psicológico? Por exemplo, a pessoa que é viciada, né? Tem um viciado em drogas ali. Geralmente tem uma emoção que está fazendo essa pessoa ir lá. Ela está sentindo um fracasso, está sentindo um lixo, não está sentindo reconhecido, está sentindo medo, frustração, sei lá, ou mesmo querer fazer parte de um grupo, querer ser descoladão, enfim, tudo isso é uma emoção que faz a pessoa procurar naquela droga digamos, a realizar esse sentimento, soltar esse sentimento que está dentro dela. O segundo é o pilar habitual. O habitual é, por exemplo, toda noite eu chego em casa, daí eu saio com aqueles meus amigos e a gente vai em tal lugar e aí eles usam drogas, aí tipo, é o hábito, sabe? Chega naquele horário, o corpo já está preparado para aquilo porque ele já está, né, buscando aquilo. Que nem quando a gente está chegando perto da hora do almoço, já vai dando vontade de comer, porque você sabe que você vai comer, você está habituado a comer naquele horário, né? Então o que acontece? Vai dando uma vontade muito, muito insana, muitas vezes até, de você praticar aquele vício. Então, quanto mais tempo você está, mais forte esse hábito está dentro de você, mais difícil de você resistir a ele. E o terceiro é o químico, né, ou físico, que é basicamente o efeito que aquela substância causa no teu corpo, né, o efeito químico daquela substância. Então, no cigarro é a nicotina, cada droga tem o seu efeito. Então, o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar para essas três coisas aqui. Então, se você olhar, por exemplo, tem o pilar psicológico, a pessoa usa a droga lá nesse, um exemplo hipotético, porque a pessoa está sentindo um fracasso, sentindo frustrado da vida, sei lá, ele acaba encontrando ali uma saída para isso. Se você só tira isso da vida da pessoa, ele vai se sentir mais daquele sentimento que ele estava sentindo se você não tratar o sentimento, né? E isso às vezes acaba levando a pessoa para um outro estado complexo, assim, né? Então a gente tem que tratar os três, o psicológico, o habitual e o físico-químico, no caso, né? Que nem quando você vai para uma clínica, por exemplo, fica internado lá, muitas vezes o que acontece? Vocês devem conhecer muito aí,
de cliente de vocês aí da PM, que a pessoa, ele era usuário de drogas, ele vai lá, ficou internado numa clínica, ficou um tempo, descontaminou, aí ele sai da clínica e não dá um mês e ele está lá de volta. Por quê? Porque tratou só o pilar físico ou químico. Ele teve uma desintoxicação do corpo dele, mas ele continuou se sentindo do mesmo jeito, ele continuou com os mesmos hábitos, com as mesmas pessoas fazendo parte da mesma coisa, né? Então a gente tem que olhar para isso de uma forma abrangente, assim, para a gente entender que isso faz parte de um sistema, né? E esse sistema tá assim por causa das experiências que essa pessoa viveu até aqui. E a hipnoterapia aí pode realmente ajudar a pessoa a limpar tudo isso, soltar essas dores aí, né? Isso. E a hipnoterapia, ela faz você parar de reprimir aquilo que está te magoando, aquilo que está te ancorando na vida. E você, quanto mais reprime, seja um vício, seja um sobrepeso, seja uma situação, um sentimento, quanto mais você reprime, sua energia mental está ali, mais aquilo cresce, né, Rafa? Então, assim, você tem que entender para você conseguir soltar. Só depois disso que você vai conseguir caminhar e se livrar das travas e das âncoras. E a hipnoterapia, nisso aí, é uma ferramenta que eu falo que é tão simples e tão eficaz que a gente acha até que não é verdade, né, Rafa? Uhum. E é muito interessante o jeito, né? Esse olhar da mente, ele é muito... o olhar que a gente tem, né, por esse viés da hipnose, assim, ele é muito simples, ele é muito lógico, né? Você pode realmente, de uma forma lúdica, até divertida, ir lá e tirar essa dor lá do passado, onde ela está arquivada na nossa memória, né? Eu sempre digo que não dói o que aconteceu com a gente, o que dói é a dor que a gente guardou dentro da gente quando aquilo lá aconteceu, né? E essa dor, ela fica Isso viva ali aí. até que a gente pegue aquela dor lá e solte ela, né? E esse processo ajuda muito nisso. Tem um dos E pressupostos da programação neurolinguística, ele fala que a mente inconsciente, ela calibra, assim, né? Ela, de alguma forma, ela compensa a mente consciente. Então, tudo que você reprime aqui nesse lado, tipo, não, eu tô com medo de ficar sem dinheiro, por exemplo. Não, mas eu sou um cara assim, eu não tenho medo de nada, eu sou forte, sou durão, não sei o quê. Tudo que você reprime aqui, ó, vai pro outro lado. Aí lá do outro lado faz o quê? Aparece nos teus sonhos, você acaba, o teu piloto automático faz com que você haja de acordo com aquilo ali. Tudo que você não quer aceitar em você, te domina, né? Então esse que é o lance, a gente poder olhar para isso, isso aí. aceitar para a gente poder lidar, né? Isso aí, você te domina, você foge para sua zona de conforto e daí a pouco a sua zona de conforto está completamente desconfortável. E Não aí? tem para onde fugir, né? Não tem. E onde você vai, você tá. Então, não Você até tem. pode fugir da esposa, do marido, do filho, do pai, do chefe, mas de você não foge, não Não. adianta. De você. E outra, ninguém vai sentir sua dor. Ninguém. A gente quer que os outros sintam. Ninguém. Você, cada um está com as suas dores, cada um está com seus problemas. Então você que tem que buscar ajuda, você que tem que resgatar o amor próprio, que aí você vai parar de fazer o quê? De se auto-sabotar. Uhum. Toda certeza. Com toda certeza. A gente se conhecer, né? Eu sempre digo que não dá pra gente resolver algo que não é um problema. Então você tem que aceitar que existe um problema para você poder resolver, né? Se você não aceitar que o problema tá lá, não tem como resolver. Uma coisa que eu sempre Sim. falo também é que assim, ó, nada é do nada. É muito comum a gente dizer assim, me deu uma crise de ansiedade do nada. Eu digo assim, para, Nada. vamos falar sério aqui agora, vamos falar igual adulto aqui, né? Nada é do nada. Uma crise de ansiedade é um grito desesperado do teu corpo para você olhar para alguma coisa que você não quer ver, né? Então o teu corpo já deu muitos e muitos e muitos sinais até chegar naquela crise, né? Ou até chegar naquele momento lá dentro da viatura de você ter que ficar 6 dias no hospital, né? Teu corpo deu vários sinais, só que a gente não foi ensinado a ler esses sinais, né? A gente Vários, faz de conta que vários, não é nada. vários. Eu já estava 3 noites sem dormir nesse Uhum. dia aí. Então, assim, vai acumulando. Falando agora para policiais, militares, você vai, no caso aqui, você vai acumulando essa carga emocional. Você não olha para dentro. Aí o que, que acontece? Olha a média de idade aí, 58 anos. 58 anos hoje, cara, é para você estar no auge assim da sabedoria, da evolução da alma, da consciência, para curtir. Está na hora de você, né? Curtir sua vida.
Com toda certeza, né? E para a gente poder estar bem, para curtir isso, a gente tem que estar bem aqui dentro, né? Porque às vezes a gente dedica a vida para querer construir coisas, né? Comprar uma casa, comprar um carro, comprar não sei o que lá, cuidar disso, cuidar dos filhos, fazer não sei o que, crescer e tal. E aí a gente não consegue curtir, né? A gente não, mesmo que tenha construído tudo isso, aí você se aposenta e olha para isso e diz assim, para quê? Né? De que adiantou tudo isso aqui, né? Porque a gente tem que estar bem aqui dentro, a gente tem que olhar para dentro da gente. Não adianta, né? A gente se enganar. Que nem eu vejo assim, tem gente que sai de férias, eu moro em Balneário Camboriú, né? Muita gente vem para cá de férias e aí procura terapia, assim, por quê? Porque a pessoa saiu de férias e a ansiedade foi junto com ela, né? A depressão foi junto com ela. Ela diz assim, não, agora eu vou viajar, vou lá para uma praia muito legal e tal, e agora vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem porque você tá lá, né? Pode diminuir um pouco a pressão, mas você vai junto com você. Você tá com um problema no relacionamento, o problema vai te acompanhar essa viagem. Uhum. Qualquer um, né? Vai, não tem como. Tem que focar aí na solução. Legal. Resolver. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Já foi 51 minutos já esse papo aí, quando é interessante, passa voando, né? Não dá nem para ver. Mas eu queria que você pudesse dizer aqui, porque eu quero postar lá no YouTube, subir no Spotify também essa live. Como é que as pessoas te encontram? Quem estiver vendo essa live e dizer, cara, eu quero fazer um atendimento com o Arthur aí, como é que funciona? É a distância, presencial? Como é que funciona? Então, eu atendo presencial na minha casa e atendo à distância também por videochamada. E é só entrar no meu Instagram, Arthur Pérez França, e lá tem o link do meu WhatsApp e entrar em contato comigo. Que aí a gente vai estar atendendo também online. E é até bom estar tocando nisso, Rafa, porque eu mesmo tinha preconceito com terapia online. E foi o que foi o melhor resultado que eu tive, foi na terapia online. Uhum. Então, assim, queria que você falasse que não tem diferença nenhuma, desde que a pessoa se entregue ao processo. Então, repetindo aí, Arthur Pérez França no Instagram, e lá está o link no perfil na bio, o meu WhatsApp, e é só entrar em contato comigo aí, que a gente vai... Eu tô aí para ajudar aí os policiais, bombeiros, as outras forças policiais. Eu quero ser um braço amigo para todos essas pessoas que vêm passando por esses problemas emocionais e dizer que é só uma fase, né, Rafa? Uhum. E eu quero dizer também para você que está vendo, ouvindo aí, né? Se você mesmo que não saiba o que está acontecendo com você, porque às vezes a pessoa ela acha que ela tem que saber o que é, ela tem que saber se eu estou com depressão, ansiedade, o que é. Você não tem que saber, você tem que ver, cara, tem uma coisa que está te incomodando? Cara, manda uma mensagem lá para o Arthur, vai ouvir os podcasts, né? Troca uma ideia com ele, né? Deixa ele te explicar como que de repente ele pode te ajudar com isso aí, porque você não tem que ser um especialista da mente humana, você tem que apenas aprender a se observar e ver, cara, tem uma coisa que está me incomodando, que, cara, tem gente que é especializado nisso, né? Tudo tem um know-how, um conhecimento, né? Uma ciência por trás de cada coisa. E da mente humana é do mesmo jeito, né? A gente, por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia no olho. Você vai procurar o médico oftalmologista. Você não vai sair pedindo opinião aí no boteco, né? Você vai no lugar certo, né? Por que para cuidar da nossa saúde a gente busca a opinião de qualquer um em qualquer lugar e a gente acolhe qualquer coisa que as pessoas trazem, né? Então a gente realmente tem que buscar um profissional qualificado, gente que sabe o que está fazendo, para a gente também poder tá em boas mãos e poder confiar. E a terapia à distância, cara, é a mesma coisa que a presencial. Porque a transformação, eu sempre digo isso, ela acontece dentro da cabeça, né? Do jeito que as ideias estão organizadas aí dentro. Não é a mão do Arthur que vai passar uma energia para tua cabeça, que vai curar você. E não é a cirurgia com bisturi, ele não precisa estar do teu lado para isso, né? Desde que você realmente esteja disposto, aberto, confie nele e faça o que ele está te pedindo para criar as imagens mentais aí, o resultado vai acontecer. Você não precisa nem acreditar em hipnose, não precisa nem acreditar. Não. Você só precisa fazer o processo e seguir o passo a passo que vai dar certo. Duvide, né, Rafa? Exato. Duvide. É isso, eu sempre digo que tem dois tipos de cético, né? Tem o cético burro e o cético inteligente. O cético burro é aquele que diz assim, cara, isso aí não deve existir porque eu nunca ouvi falar disso, se fosse bom eu saberia. Esse é o cético burro. O cético inteligente diz assim, cara, isso aí não faz sentido nenhum. Eu vou lá ver como é que é isso. Aí ele vai estudar, vai pesquisar, vai saber, pô, será que isso funciona mesmo? Aí, em vez dele diminuir o mundo para caber, em vez dele diminuir o mundo para caber na mente dele, ele expande a mente cada vez que ele se abre para uma nova ideia e vai atrás, né, de buscar conhecimento para isso. É muito legal. A galera tá dando os parabéns aqui para você. Aqui, ó, o Carlos falou que recomenda o Arthur, é top. Everton falou parabéns, Arthur, muito bom.
Davi falou excelente. Tutu, aí tem até o apelido aí, pô. Coisa boa, hein? Tutu, Tuzinho, Viu? Olha aí, que beleza. pessoal é, pessoal é mil. Foi bom, Rafa, que você falou que eu procurei muito tempo por mim mesmo. O que eu tinha? Ó, tinha uma semana que eu achava que era burnout, outra semana eu achava que era síndrome do pensamento acelerado, outra semana eu já cheguei a achar que eu era TDAH, eu já tentei achar que eu era borderline. Então eu via um pouquinho de mim em tudo que eu ia buscar. Mas E agora no que você está falando fundo, tudo isso que você buscou, pesquisou, como é que você define o que você passou lá atrás? Hoje, a tua definição de hoje é o quê? a minha definição de hoje, eu tive crise de ansiedade e entrei numa depressão profunda. Exato, por causa de coisas que passaram lá no passado e preocupações da vida, Isso. né, que você estava vivendo. Por causa de repressão de sentimentos, de não entender, de não curar, de não. E, e preocupação também com excesso de futuro. Então eu entrei nessa. Então, quando eu descobri que era isso, nossa mãe, foi libertador. Falei, então. E hoje, quando eu me pego assim, muito, ficando ansioso, falo, opa, eu já sei que os gatilhos e o que me faz ser, o que me. Então Você já, eu já... já me conheço, eu já entendi os porquês, Uhum. eu já olho e falo, opa, Uhum. calma, Você, é assim. você já sabe que a ansiedade não é uma coisa que surge do nada, né? É um passarinho que passa voando e caga ela na tua cabeça, né? Você cria ela Ela a é de partir do teu jeito sintoma, de olhar né? para a vida. Aí quando você tá sentindo ansioso, você diz, opa, o que que eu tô pensando? Tô preocupado porque... Aí você lida com aquele pensamento ali e ela simplesmente vai, né? Porque ela não é a causa. Ela é consequência, né? Do mesmo jeito que usar droga, fumar, o álcool, não é o problema necessariamente. Isso é a consequência do problema. O problema é um problema de ordem emocional que faz a pessoa achar que ali vai estar a solução do problema dela, mas ali não está, né? Então, é muito legal. Cara, eu adorei falar com você aqui, a gente podia passar a noite inteira falando aí. Eu quero te agradecer muito e te dar os parabéns aí, de verdade, pela tua iniciativa, né? Te agradecer pela confiança, confiar no meu trabalho aí. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, então. Valeu a pena ter feito meu curso de formação de terapeuta? Nossa mãe, foi o maior investimento da vida. Eu te falo isso. Porque, assim, não é caro dentro do meu orçamento, não é aquela coisa que a gente vê assim, E foi transformador demais, porque hoje eu ajudo pessoas e me ajudo, né? E me ajudo. Bom, financeiramente e com aquele sentimento aí, igual você falou lá do estudo, de estar ajudando pessoas. Aquela coisa que preenche o coração, né? Então, assim, o seu curso, ele trouxe as técnicas, ele orientou você orienta até como gerir o negócio, então é muito completo. Então, está lá na plataforma, né? Qualquer dúvida é só eu ir lá e tá olhando. Então, assim, foi um investimento maravilhoso. Ah, que legal, muito obrigado, pô. Fico muito feliz aí com as suas palavras. Eu queria te agradecer aceitar esse convite de vir aqui fazer essa live meio assim de supetão em cima da hora, mas pô, que legal, muito bom ter você aqui, né? E muito bom poder dividir esse assunto, compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar para muita gente que precisa dele. Com certeza, e quando a gente está falando do que viveu, né? Com o know-how com um profissional como você também, não tem erro, não. E eu queria estar falando aí com a galera, se tiver chovendo, galera, vamos sentir a chuva. Não vamos Olha só. apenas nos molhar, não. Não vamos apenas nos molhar. Vamos sentir a chuva. É Vamos isso aí. viver. Vamos. A vida maravilhosa. A vida Isso vai é muito pro boa. banho Então, também, né? assim, Vai tomar banho também, sente o chuveiro, sente a água, né? Sente aquilo ali, né? sente, esteja, esteja onde você está. O Aham, Rafa, eu ia viajar. Eu não curtia a viagem. Eu estava com a cabeça lá no destino. Eu, aham. entendeu? Eu era assim. Hoje eu aprendi tudo isso, cara. A olhar para curtir cada momento da minha vida.
curtir cada processo, curtir cada fase, cada coisa. Então, tá muito mais leve. Até Tá porque muito mais leve. a vida, ela não tem aonde chegar, né, cara? Eu vejo isso, eu atendo gente de tudo que é idade, tudo que é classe social, de tudo que é jeito, assim, gente de criança até 90 anos de idade, assim, né? E assim, cara, não tem aonde chegar, não importa o que você está buscando hoje, se você tivesse conseguido isso tudo que você está buscando hoje, tenha certeza que você ia estar buscando outras coisas. Você está querendo outra Outras coisa. coisas. Eu quero comprar um carro de 100 mil. Você comprar um carro, você vai querer um de 200, você vai querer um de 500, você vai querer uma casa de 1 milhão, depois você quer não sei o que lá. Você precisa aprender a viver a vida que você está vivendo agora, tendo sonhos, né, para você ter o motivo de trabalhar, para seguir em frente, para continuar construindo, sendo grato pelo que passou, mas você só tem agora, né? A vida é uma sequência de agoras, né? Como você falou, é uma sequência de agoras, né? E aí o que passou, passou. A gente tem que seguir em frente, né? Isso aí é natural do ser humano. Isso aí é a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Que a gente estuda lá. O ser humano sempre quer o que ele não tem. Só que você não pode ser escravo desse querer. Você tem aquela gratidão, né? Que você falou lá do estudo. Aquela gratidão. Gratidão é uma coisa que, da vida, assim, é um sentimento que não tem explicação. É um sentimento que desbloqueia todo o peso, todo o fardo, tudo que de negativo que o sentimento de gratidão ele espalha. Ele muda sua forma, suas células, ele muda tudo. Ele muda o seu jeito de viver completamente. Ele muda o olhar, né? Porque assim, o que você tem hoje, né? O que a gente construiu, o que você que está assistindo essa live tem hoje, talvez hoje você diz assim, isso aqui é, sei lá, é só minha casa, só minha família, só minha esposa, isso aqui eu sempre tive, é só o trabalho que, sei lá, eu não gosto, talvez que eu estou estressado. Mas, cara, se você olhar uns 10, 20 anos atrás, o que você tem hoje era um sonho. E era um sonho distante, quase inalcançável, não era? Então, cara, ser grato é escolher ser grato. Cara, tem coisas que me incomodam? Hoje tem. Tem coisas que dá pra melhorar? Dá, é normal, a vida é assim, né? Mas tem um monte de coisa que tá aqui que já foi meu sonho lá atrás e que eu posso ser grato por eu estar vivendo isso, né? É o olhar que muda o sentimento aqui dentro. E esse sentimento aqui mudou a nossa vida. É isso aí. Então, e eu queria falar que quando você não está bem, você não consegue ter esse sentimento. Nesse período que eu passei por essa fase depressiva, esse estado mental, eu tinha acabado de comprar uma casa. Eu tinha um carro que eu sempre quis ter quitado. Você entendeu? E eu me culpava. Gente, por que eu não estou feliz com isso? Então, assim, era a mente, era o transtorno, era a depressão. Então, assim, hoje, fora dela, nossa mãe, é só alegria. Mas esse exemplo que você deu aí é muito importante também, porque assim, a gente precisa de uma motivação para fazer o que faz. Às vezes a motivação é assim, cara, vou comprar minha casa, vou comprar o carro que eu quero, vou comprar isso. Aí você tá lá trabalhando, aí tipo tem problemas, você afoga o teu emocional e diz assim, não, eu tô focado nisso, vou trabalhar, vou comprar tal coisa, vou fazer não sei o que lá e tal. Aí a hora que você vai lá e consegue aquilo, aí você diz assim, cara, pra que tudo isso? Por que graça que tem, né? Meio que você perde a força, não sendo ingrato pelo que você conquistou, mas você meio que perde a força porque você tinha uma direção. Eu tava indo para lá, eu cheguei agora, né? É isso, então? É isso que é a felicidade? Aí entra no fator que nós somos seres espirituais na matéria, né? Que já é assunto para outra live. Porque a gente não pode viver em função do material, né? O material é ótimo. Dinheiro é segurança. Nossa, mãe, dinheiro é ótimo, é segurança. Conforto é ótimo, mas não é tudo. Tem o lado espiritual e o emocional, que é o que preenche. É a físico, tríade, emocional, né? e espiritual, né? Tem que levar isso tudo em conta. Mas, gente, a gente já ameaçou dar tchau algumas vezes aqui e não foi. Então agora eu vou te agradecer demais, desejar uma ótima noite aí para você, para todo mundo que está assistindo. Agradecer vocês que estão assistindo ou ouvindo essa live, esse podcast aqui, né? Mandar um abraço para todos vocês e dizer para vocês procurar o Arthur aí. Realmente você está precisando, se você é policial, está precisando de uma ajuda aí, procura o Arthur aí, que com certeza vai ser o melhor investimento da tua vida também, que você vai fazer aí para você realmente se entender, se conhecer e se libertar disso aí, porque você merece. Tá bom? Valeu, meu amigo. Boa noite. Obrigado, viu? Valeu. Boa noite. Tchau.
Tchau.